Vamos lá então, agora vamos aprender função composta. Maravilha? Vamos entender o que é função composta primeiro, para depois a gente fazer um exemplo aqui bem legal. Maravilha? Então vamos lá. O que é função composta? Basicamente, vou fazer uma coisa bem resumida para ficar bem legal de entender. É uma função dentro da outra. Simples assim. Normalmente, como que ela aparece? Ela aparece dessa forma aqui, ó. Esse aqui é um exemplo, tá? F, no caso, sendo esse F aqui, ó, uma função, onde abre parênteses e lá dentro nós temos outra função e fecha parênteses. Tá certo? Vou explicar isso aqui de uma forma mais legal para você entender. Tá bom? O que isso aqui significa para a gente? Que f, a função f, ela vai receber o valor da função g. Ó, isso aqui está sendo mostrado por causa desses parênteses, ó. A função g, que está dentro aqui do f, ou seja, g, o resultado dessa função g, vai ser colocado dentro dessa função f. Maravilha? Ou seja, de uma forma melhor ainda, a função g de x, ela vai ficar dentro da função f de x. Tá certo? Entenda comigo. Eu tenho duas funções. Vamos supor que aqui, ó, eu tenho uma borracha e um apontador. Beleza? Para mim escrever, eu estou fazendo essa comparação aqui agora, tá? Para ficar bem legal. Para mim escrever, eu preciso apontar o lápis para ele ficar bem apontado para mim escrever. E se eu errar, eu preciso depois da borracha. Ou seja, eu preciso fazer alguma coisa, por exemplo, eu preciso errar para depois eu venho com outra parte aqui e apago. Ou seja, o resultado aqui do erro do lápis vai ser passado para a borracha que vai apagar. O que eu quero dizer com isso? Que vamos supor, o apontador acabou ficando de lado, mas tá legal, tá legal. Vamos supor, o lápis é uma função e a borracha é outra. Ou seja, o lápis, a função aqui do lápis vai ser completada pela função da borracha. Ou seja, é como se o lápis estivesse dentro da função da borracha. Ou seja, eles vão formar uma única função. Porque um vai escrever, se errar, apaga. Vai apagar. Ou seja, eles estão juntos. É como se fosse isso daqui, ó. Vamos falar então que g de x é como se fosse o lápis. E f de x é como se fosse a borracha. Beleza? Então, o que acontece? Se eu errar aqui com o lápis, esse valor aqui, ele vai lá para a função f de x. Só que ao invés de eu ficar, por exemplo, fazendo primeiro, calculando aqui a função do lápis, depois jogar o valor que eu achei aqui dentro aqui, a gente faz esse macete aqui, ó, da função composta e encontro a função que, se eu errar aqui com o lápis, eu já apago com a borracha e já resolvo o meu problema. Tá certo? Então, isso significa aqui, ó. O que significa? Que f, a função f, ela vai receber o valor de x. A função, ó, de novo, a função f, ela vai receber o valor da função g de x. Tá bom? E aonde que a gente vai colocar esse valor da função g de x? Lembra, não é f de x, que é a representação, ou seja, g de x, o resultado de g de x, ele vai ser colocado no lugar do x, tá certo? Ou seja, é como se a gente pegasse o lápis e colocasse dentro da borracha para eles terem a mesma função, tá certo? Então, o que acontece? A gente vai pegar uma função e colocar dentro da outra. Legal? Vamos lá então fazer esse exemplo aqui para a gente entender de forma prática isso que eu acabei de explicar? Vamos lá então. Nós temos aqui o exemplo. Sendo f de x 2x ao quadrado menos 1 e h de x 2 sobre 2 vezes x mais 1. Determine. Olha o que ele quer saber. Lembre-se, tem essa representação aqui, ó, de uma função, aí abre parênteses, tem outra função lá dentro, é função composta. Você vai usar esse macete de colocar uma função dentro da outra, tá certo? Vamos lá então resolver isso daqui a partir dessa explicação que eu te dei aqui em cima. Vamos lá então. O que a gente vai fazer? Para começar, ó, vou te dar alguns passo a passo aqui, tá certo? Para começar, o que você vai fazer? Você vai olhar a função que está aqui fora. Não é a função h? Escreve a função h. Qual que é a função h? A função h é 2 sobre 2x mais 1. Escreve ela. Escreve aqui. Vou escrever aqui, ó. 2. Essa daqui é a nossa... é h de x.
2 sobre 2x mais 1. A partir de agora que a mágica vai acontecer. O que a gente vai fazer? O que isso daqui representa para a gente? Lembrando, representa que essa função f de x vai estar dentro de h de x. Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos simplesmente pegar qual que é a função f de x, que nesse caso é 2x ao quadrado menos 1, e colocar dentro dessa função aqui. No lugar de quem? No lugar do x. Muito bem. Maravilha? Deixa eu focar aqui, vamos melhorar a qualidade. Aí, beleza. Vamos lá então? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa função que é 2x ao quadrado menos 1 e colocar dentro de h de x. No lugar de quem? Do x. Vamos lá então? Então como que a gente vai fazer isso? Simples assim, ó. Nós vamos falar que isso daqui é igual. Primeiro, lembra, coloca a função que está aqui fora. Qual que é h de x? Qual que é o valor da função de h de x? É 2 sobre 2x mais 1. Então vamos escrevê-la aqui. 2 sobre 2x mais 1. Escreve o que está lá fora. Agora que vai vir a mágica. Nós vamos fazer o quê? Pegar essa função que está aqui dentro, no lugar do x, e colocar ela no lugar do x, só que na função, que nesse caso aqui é a função h, que é essa daqui. Então vamos lá fazer isso então? Então nós vamos fazer assim, ó. Repete a função de novo. Lembrando que no lugar do x agora nós vamos colocar a outra função, beleza? Vamos lá. 2 sobre 2, lembra, quando tem um número e uma letra, tem uma multiplicação entre eles, tá certo? 2 vezes. A gente vai colocar o que no lugar do x? A outra função que está aqui dentro. Beleza? Então vamos lá, vamos colocar qual que é ela? Para ficar organizado. Ó, qual que é ela? Vamos lá, de novo. É 2x ao quadrado menos 1. E para ficar organizado, o que a gente vai fazer? Nós colocamos um parênteses aqui para ficar bem legal. Opa! Beleza? 2x ao quadrado, que é a função f de x, menos 1. Eu coloquei entre parênteses para ficar mais organizado, mais bonitinho. Lembra, gente, o que a gente troca é só o valor do x aqui pela função. O resto a gente coloca tudo igual. Note que o 2, a divisão, o 2, ó, e tem um 1 aqui, a gente vai colocar ele também, não esqueçam disso. Maravilha. Agora vamos continuar os cálculos aqui. Até aqui o que a gente fez? Colocou a função que está dentro aqui, dentro da outra função. Tá certo? No lugar de quem? No lugar do x. Como que a gente calcula isso aqui? Vamos primeiro calcular essa parte aqui, ó. Lembra, primeiro a gente calcula a multiplicação ou a divisão, beleza? Então vamos lá calcular essa parte aqui. Nossa, Pedro, isso aí tá complicado, hein? Como que eu vou resolver isso? Galera, simples. É o chuveirinho. Tá calor, né? Tomar um banho e jogar água vai ajudar. Então vamos usar o chuveirinho nessa parte aqui. Eu vou repetir ela aqui do lado para ficar fácil de entender. Ela lá é 2 vezes 2x ao quadrado menos 1. Aqui a gente faz o chuveirinho. Como que ele funciona? A gente multiplica ele pelos dois números que está lá dentro do parênteses aqui, ó. Tá certo? Maravilha. Então a gente vai multiplicar. Aqui dentro do parênteses tem um número e uma letra. Como aqui de fora só tem um número, a gente só multiplica pela letra. Beleza? Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. Coloco o 4 aqui. 2 vezes x ao quadrado vai continuar x ao quadrado, e como ele estava multiplicando 2, ele vai continuar multiplicando o resultado aqui, que no caso foi 4. Ó. O que a gente fez? Ó, 2 vezes 2, 4. E o x ao quadrado a gente só repetiu aqui. Beleza? Porque não tem como a gente multiplicar, porque ele é uma letra e aqui tem um número. Tá certo? Vamos lá então, a gente multiplica o outro. Lembrando que aqui esse 2, ó, ele não tem um sinal, não mostra o sinal, então ele é positivo. Então aqui, ó, nesse primeiro caso, mais com mais, mais. E no outro caso aqui, ó, que a gente vai multiplicar o 2 por menos 1, mais com menos, menos, muito bem. 2 vezes 1, 2. Então a gente sabe que essa parte aqui, ó, o resultado dela é isso daqui. Tá certo? Então o que a gente vai fazer? Só vamos trocar aqui, porque a gente já calculou aqui, a gente sabe que ela vale isso daqui. Então vamos só trocar. Então isso aqui vai ser igual, vamos lá colocar, os outros valores a gente repete. 2 sobre. Qual que é o resultado disso aqui tudo? É isso aqui que a gente calculou aqui do lado. Então a gente repete aqui, ó, 4x ao quadrado menos 2 mais 1. Certo? Repeti tudo que estava lá e troquei no lugar disso aqui o que estava aqui. Maravilha? E agora, pensa comigo, aqui a gente não tem esses dois números de boas. Tem como a gente calcular eles, não tem letra, não tem nada, eles estão tranquilos aqui. Vamos calcular eles então? Vamos, para deixar mais simplificado ainda e mais bonito a nossa função composta.
Vamos lá então. Igual. Ó, note esses números aqui. Eles não têm letra, eles dá para calcular normalmente, ó. Se tivesse alguma letra, a gente teria que juntar, fazer algum outro cálculo. Mas nesse caso aqui, eles estão sozinhos, estão tranquilo. Então vamos calcular eles. Então isso a gente repete o resto. 2 sobre 4x ao quadrado. Eu devo 2. Estou devendo 2. R$ 2. E tem R$1. Paguei esse R$1. Ainda fiquei devendo 1. Então é menos 1. Chegamos então assim na função composta. Tá certo? No próximo videozinho eu vou estar explicando uma prova real para a gente saber se essa função aqui, ela tá certa mesmo. Porque a gente pode errar, acontece da gente errar, tá certo? Mas na próxima aula eu vou estar explicando uma prova real, bem legal para a gente fazer aqui, para a gente ver se essa função composta é realmente h de f de x, tá bom? Aqui a gente pode colocar assim, ó, f não. A gente costuma com f, né? H de f de x é igual a 2 sobre 4x ao quadrado menos 1. Maravilha? Legal? Bons estudos para você e até a próxima aula.